Primeira palestra, queridos, nós vamos literalmente mergulhar na Escritura Sagrada para termos ainda mais subsídio do que é a confessionalidade, do porquê ela é bíblica. Então essa palestra ela vai ser a base das aplicações que nós vamos fazer nas outras palestras, apontando, voltando para a Escritura Sagrada e vendo muitos outros caminhos pelos quais a Palavra de Deus nos ordena a confessionalidade. E então, nas próximas palestras, nós vamos sempre aplicar algum aspecto, que é o aspecto da relação com a Palavra de Deus, que é o aspecto da relação com o coração, que é o aspecto da instrumentalidade da confessionalidade. Queridos, o Senhor, Ele sustenta a sorte da sua igreja, como nós vimos ontem. E Ele usa diversos meios. Vários meios são estabelecidos por Ele para isso. Mas, sem dúvida, irmãos, a confessionalidade é um desses meios que o Senhor estabeleceu. Não é o único, como eu falei, mas como nós vimos ontem, por exemplo, a igreja de Éfeso, de todas as igrejas ali do Apocalipse, ela é uma que é colocada como uma igreja fiel na doutrina. Ela havia perseverado e preservado fielmente as doutrinas da palavra do Senhor. E note que a igreja que está sendo tratada ali em Apocalipse, na década de 90, ela foi fundada ali no período da década de 60, 50 mais ou menos, e ela perseverava até então como uma igreja confessional, isto é, como uma igreja doutrinariamente firme. Ela tinha um outro pecado, ela perdeu o primeiro amor. E aí nós percebemos que a doutrina por si só, a confessionalidade por si só não é suficiente, mas sem dúvida é um importante elemento. Portanto, queridos, agora nós queremos mostrar para os irmãos que a confessionalidade não é um tradicionalismo humano, não é uma invenção de presbiterianos, ela é algo intrínseco ao ser crente. Se nós somos crentes no Senhor Jesus, inevitavelmente, quer você reconheça, quer você não, você se faz um ser confessional. A pergunta é, qual é a sua confessionalidade? Então, ela é bíblica? Ela de fato reflete aquilo que a palavra de Deus diz? Portanto, queridos, eu quero mostrar por alguns caminhos aqui hoje que a confessionalidade é da natureza da fé que crê no Deus que se revelou nas Escrituras Sagradas. É inevitável ter a fé e confessá-la e proclamá-la diante do Senhor. Não há como crer no Deus que se revelou nas Escrituras e não ter confessionalidade. E esse caminho, então, irmãos, que nós vamos ver, começa primeiro com um aspecto. A natureza da fé demanda a confessionalidade. Veja comigo, por favor, Judas 3 novamente. Lembrando a confessionalidade como a expressão pública de uma fé bíblica sistematizada e organizada. Judas 3 diz: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Primeiro ponto que a Escritura nos ensina é que é da natureza da fé termos confessionalidade. E como é que nós aprendemos isso? Nós vamos voltar a alguns textos que nós vimos ontem introdutoriamente e nós vamos aprofundar neles e levantar outros textos aqui. A primeira coisa que nós precisamos entender, irmãos, é que a Escritura Sagrada, e mais precisamente o Novo Testamento, quando trata de fé, ele traz dois aspectos de uma mesma fé. Não são dois tipos de fé, no sentido de que são duas fés diferentes. Não. A fé, como ela é ensinada no Novo Testamento, ela apresenta dois aspectos. E que aspectos são esses? O aspecto objetivo, mensurável, concreto, e o aspecto subjetivo, individual, que pertence a cada ser humano. E aqui, irmãos, como nós vimos ontem, Judas está tratando do aspecto objetivo da fé. Eu vos escrevi para exortar vocês, para encorajar vocês a batalharem diligentemente pela fé que foi entregue. Mais uma vez, a ideia de um conjunto ou de algo concreto que é passado à igreja e a igreja tem de batalhar por isso.
Ou como nós vimos ontem também, em 1 Coríntios capítulo 15, quando Paulo vai falar à igreja de Corinto sobre a ressurreição, ele diz, o que primeiro eu recebi é o que eu vos entreguei. Mais uma vez, a ideia de um conjunto de verdades, um conjunto de fatos corretamente interpretados, passado adiante. E aqui, Paulo e Judas chamam de fé. Ou então, quando nós vimos também em 2 Timóteo 2:2, Paulo dizendo a Timóteo, e o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Você ouviu, você transmite, para que eles possam então transmitir a outros e assim passar adiante esse conjunto de fé. Portanto, irmãos, aqui, por esses textos, fica estabelecido que a fé é e possui um aspecto objetivo, algo que nós recebemos e algo que deve ser preservado e passado adiante. Mas esse não é o único aspecto dessa fé. Essa fé que é objetiva, ela também é tratada na Escritura Sagrada como uma fé subjetiva. E normalmente, quando nós pensamos em fé, esse é o primeiro aspecto que vem à nossa cabeça, como por exemplo lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Perceba que a fé aqui é tratada como um movimento da alma, que todo ser humano ele precisa ter. Quando Cristo nos é anunciado, e a nossa alma se afeiçoa dele, a nossa alma o abraça e crê. Ele é o Salvador de pecadores, dos quais eu sou o pior. Pronto, ali está a fé no seu aspecto subjetivo. Ela ouviu a proclamação do Evangelho e o indivíduo colocou a sua fé no Senhor. Ou como nós vimos, irmãos, em Romanos 10, versículos 9 e 10, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Você consegue perceber que a repetição? Com o coração se crê. Provérbios 4, 23, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. E inúmeros outros textos na Escritura, irmãos, nos mostram que o coração é o âmago da existência do ser humano. Aquilo que resume a existência do ser humano, o seu homem interior, a sua alma, o seu espírito, é o coração na Escritura Sagrada. Então o coração é individual, ele é intransferível. Cada um tem o seu próprio coração, cada um tem a sua própria alma, e essa alma e esse coração deve crer. E aqui vem o aspecto subjetivo da fé. Só que, por algum motivo, irmãos, muitos de nós, na igreja evangélica mundo afora, caímos no engano de que se há minimamente algum reconhecimento desses aspectos da fé, e muitas vezes não há, muitos limitam apenas ao aspecto subjetivo, nós então caímos ao engano de achar que esses dois aspectos não se relacionam. E que a minha fé é independente daquilo que eu professo. Que a minha fé é desassociada desse conjunto de crenças e doutrinas coerentemente interpretadas. E aí, irmãos, nós caímos num problema muito grave. Porque além de nós esvaziarmos o conceito de fé, e estarmos a um passo de não termos a fé verdadeira, nós caímos num outro problema. Nós enfraquecemos as doutrinas da palavra do Senhor e dizemos que aquilo que nós sustentamos não importa sobre aquilo que de fato nós sentimos. O que eu sustento publicamente, irmãos, afeta sim o que de fato eu creio em termos da minha alma, do meu relacionamento com o Senhor. E é nesse mesmo texto, irmãos, que nós vimos ontem, agora nós aprofundamos um pouco mais, Romanos 10, que Paulo mostra que esses dois aspectos são inseparáveis. Inseparáveis. Ele diz, se com a tua boca confessares, da onde vem a palavra confissão ou confessionalidade, confessares Jesus como Senhor, e o teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito
da salvação. Note que Paulo não separou essas duas coisas. Elas estão imbricadas uma na outra. Elas estão presas e não é possível separar. Se eu separo, eu destruo a verdadeira fé. Queridos, o coração é esse aspecto subjetivo e a boca expressa esse aspecto objetivo. A fé que é abraçada no coração, ela não se reclusa lá. Ela é, como nós falamos ontem, como um rio que corre para o mar. Assim é a fé que foi abraçada na alma, ela corre para os lábios, para ser confessado publicamente, para ser dito aquilo que o Senhor nos revela. Não há, irmãos, não há fé verdadeira sem confessionalidade. É da natureza da fé verdadeira a confessionalidade. E não há como alguém dizer, eu creio, e não professar, e não confessar. E aí você percebe, querido, como é uma infantilidade no meio da igreja hoje, quando se levanta contra a ideia da confessionalidade ou dos credos e confissões, e você tem todo tipo de resposta. Tem aqueles que se levantam achando que estão sendo mais bíblicos e dizendo, não, o meu credo é apenas a Escritura Sagrada, é apenas a Bíblia. Tudo bem. Então, me fale o que é Deus. Ah, Deus para mim é... Não. Eu estou perguntando o que é Deus a partir da Bíblia, que você está dizendo que crê. E aí você percebe que, no final das contas, esse tipo de pensamento ingênuo, que acha que está sendo mais bíblico porque se opõe à ideia de confessar a fé, no final ele é soberbo. Porque a confissão de fé dessa pessoa é ela mesma, é o que ela pensa. Ela não está preocupada se aquilo que ela está abrindo a boca para falar é de fato bíblico. Se de fato foi feito um caminho exegético adequado. Se de fato ela está junto com a igreja de Cristo professando a mesma fé. O que importa para ela é que a sua opinião é a base da sua vida. E isso é muito grave, irmãos. Muitos se levantam dizendo, isso é coisa de homem. Não, não é coisa de homem. É uma ordenança bíblica. E aí esse debate e essa confusão por uma coisa tão básica, irmãos, termina enfraquecendo a igreja, como nós vimos ontem, no tocante ao ensino. Nós recebemos, por exemplo, na nossa igreja, uma família que vinha de uma igreja batista. Uma das coisas que mais impressionaram eles disseram, pastor, como que tudo na igreja aqui está integrado? Não está uma coisa destoando da outra, nenhum presbítero falando A e o outro falando B. Nós vimos na igreja batista que o pastor era arminiano, o outro pastor era calvinista, o outro pastor era mais ou menos arminiano, mais ou menos calvinista. E a gente não sabia o que acreditar. E aí cada um tinha o seu preferido, né? Ia lá, falava com um, na sua... Veja que confusão isso gera na igreja. Por falta de maturidade confessional. E é por isso, irmãos, mais uma vez, mostrando que a resposta da fé que nós devemos ter, que nós voltamos para Hebreus, como nós vimos ontem. Quando o autor dos Hebreus, falando com aqueles crentes que nós vimos ontem, que estavam abandonando a sua fé em Cristo, ele lembra eles para não abandonar a sua confissão. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. E aí, no capítulo 4, antes, o autor falou, porque nós temos Jesus Cristo, o Filho de Deus, como o nosso grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Então, conservemos firmes a nossa confissão. Veja a relação que há com a obra de Cristo e aquilo que nós professamos. Se Ele é o sumo sacerdote que penetrou os céus e nós temos confiança nele, guardemos firme, perseveremos até o fim naquilo que nós confessamos acerca dele. Ou ainda no capítulo 3, o autor dos Hebreus falou que ele é o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão. Em Hebreus 13, 15, ele falou que aqueles que adoram a Deus verdadeiramente confessam Jesus como seu Senhor. Pastor, beleza, ficou claro que é da natureza da fé, esse primeiro tópico aqui, a confissão. Mas será que precisa realmente ter tanta preocupação com isso? Abra comigo, por favor, Mateus capítulo 10. Veja a gravidade com que Jesus lida com isso, irmãos. Mateus 10, versículo 32.
Mateus 10. Veja o que o Senhor fala. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Você está percebendo? Jesus não separa a crença interior daquilo que você confessa com seus lábios diante dos homens. É só uma brincadeira de criança dizer o contrário. Ele diz, é tão grave que aquele que se recusar a fazer uma confissão da sua fé, de quem eu sou e de mim diante dos homens, eu vou o negar diante de meu Pai. De forma que, irmãos, se eu crio em Cristo, eu tenho de fazer confissão dessa fé. A reprovação é posta sobre aqueles que dizem terem crido nele, mas não confessam. Então esse é o primeiro ponto, irmãos. A confessionalidade é a resposta inevitável da fé ao Deus que se revelou na Escritura Sagrada, ao Deus que o meu coração creu, a minha boca confessa. Mas, pastor, então como é que é isso? A diferença, irmãos, é que a igreja presbiteriana, no decorrer dos séculos, aquilo que ela confessava com sua boca, ela escreveu. Está ali confessado, para que todo crente possa, pela sua própria boca, confessar aquilo. Mas vem um segundo aspecto, irmãos, da Escritura Sagrada, que insiste conosco que nós tenhamos confessionalidade. O primeiro é a fé. Se eu creio, eu confesso. Se eu creio, eu devo ter uma confessionalidade. O segundo é este, irmãos. A revelação de Deus ao homem demanda o ato de confessar, demanda a confessionalidade. Qual é a ideia aqui, irmãos? A ideia é a seguinte: se Deus se revelou a nós pela palavra de Deus, nós precisamos dar uma resposta. A revelação, irmãos, nós vamos meditar um pouco mais sobre isso na escola dominical. Deus, ele se revela nas suas obras e na sua palavra. E a sua palavra interpreta as suas obras, nas obras da criação e nas obras da providência, e em especial na obra da redenção. E aqui vem um conceito que nós vamos meditar mais detalhadamente na escola dominical sobre revelação em geral e revelação especial. A revelação especial, ela foi escriturada naquilo que agora nós chamamos de Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Os 66 livros da revelação do Senhor estão aqui, pelos quais nós o conhecemos e sabemos o que ele faz. E aqui ele interpreta as suas obras, ele interpreta a nós mesmos, ele nos ensina um caminho de salvação. Essa revelação foi dada à sua igreja, à descendência da mulher, usando a linguagem de Gênesis 3:15. E assim então, irmãos, quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, a cada ato redentor do Senhor, a cada ato de revelação, ele demandava do seu povo uma resposta. Pegue, por exemplo, só a história de Abraão. Quantas vezes Deus se manifesta ali a Abraão, afirmando e reafirmando o seu pacto. Agora note que todas as vezes em que Deus faz isso com Abraão, o que é que Abraão faz em resposta? Ele o adora. Ele o confessa diante dos homens. Ele responde com fé e declarando aquilo que o Senhor ordenou que ele declarasse. Então, irmãos, a primeira razão pela qual a revelação demanda a confessionalidade é porque, por natureza, ela demanda uma resposta do homem ao Deus que se revelou. Não há como você ficar indiferente. Não há como você ouvir, Deus é, Jesus Cristo é o Salvador, e simplesmente você ficar, beleza. Até o beleza é uma resposta. Você não pode ficar indiferente. Ou você afirma, concordando, assentindo, é isso mesmo, ou você rejeita. Cada um desses movimentos é um tipo de confessionalidade. E se eu digo, é isso mesmo, que eu diga, é isso mesmo, dizendo aquilo que ele diz acerca dele mesmo. Então a revelação, irmãos, ela demanda de nós uma resposta. E qual é o nome dessa resposta? Confessionalidade. A segunda razão, irmãos, do porquê que a revelação ela demanda de nós a confessionalidade é por sua natureza orgânica. O que é isso?
Deus, Ele não nos deu a Escritura Sagrada, irmãos, de uma só vez. Ela não caiu do céu pronta. Ele foi dando-se a revelar na história. É por isso que tem uma palavrinha, uma expressãozinha bonita que os teólogos cunharam para a gente entender isso. É a história da redenção. No decorrer da história, Deus, com os seus atos revelacionais, os seus atos redentores, Ele foi se dando a conhecer ao homem. Muitas histórias, muitas poesias, os salmos, profecias, provérbios, Ele foi ali entregando a sua revelação de forma orgânica. E a ideia de ser orgânico, a organicidade, irmãos, é que Ele também não entregou tudo separadozinho. Então veja, essa primeira parte aqui, eu estou dando a vocês a parte da teontologia. Quem eu sou. Então está aqui, primeira parte. Mas daqui a 100 anos eu vou entregar para vocês o que vocês são, a doutrina da criação. Ele não deu sistematicamente, separadinho, tudo uma gavetinha guardada, para a gente guardar as coisas, não. Ele entregou a sua revelação. Esse é o aspecto da revelação orgânica. Só que enquanto ele na história ia se revelando de forma orgânica, doutrinas estavam nos sendo dadas. Então você olha para a doutrina da criação, por exemplo, Gênesis 1, 2 e 3. Só ali você tem a doutrina do ser de Deus, você tem a doutrina da criação, você tem a doutrina do pecado, você tem a doutrina da redenção. Quanta doutrina em 3 capítulos! Então, o que nós precisamos fazer como aqueles que recebem essa revelação? Eita, Deus se revelou assim, e eu estou vendo aqui nessa narrativa que essa é a verdade sobre Ele. Ele é o Deus Todo-Poderoso, aqui Gênesis 1 está me ensinando. Então eu pego essa informação e separo aqui. Quem Deus é? Ele é Todo-Poderoso. E aí ele avança e tudo que ele faz é bom. Opa, mais uma informação. Ele é bom e as suas obras são boas. E aí ele avança e cria o homem à sua imagem e semelhança. Mais uma informação. Separa aqui. O homem é a imagem e semelhança de Deus. Antropologia. E daqui a pouco avança um pouco mais e a palavra de Deus cria tudo. A palavra dele é poderosa. Separa aqui. O homem caiu. O homem é pecador. E aí você vai arrumando. Veja, você vai organizando os ensinos da palavra de Deus em um sistema. É como a gente chama. Uma organização sistemática, por grupos, por bloco, por gavetinhas que você vai colocando aquelas verdades bíblicas. Se a Escritura ela vem a nós de forma orgânica, nós precisamos também, irmãos, responder de forma sistemática. Por quê? Porque nós somos seres sistemáticos. Nós somos seres lógicos. Quer ver? Você lembra talvez daquela aula que você assistiu no ensino médio ou na faculdade, que começou a aula e terminou a aula, você vai assim, eu não entendi, foi nada. Aí, possa ser que a fraqueza esteja em nós, né? Mas às vezes acontece ser um professor que não é nada organizado a maneira de explicar. Eu não sei por onde ele começou, onde ele foi e onde ele terminou. Me perdi no meio do caminho, porque não houve uma organização lógica. Porque nós somos seres lógicos. Nós precisamos também desse aspecto lógico na nossa fé. E a Escritura também é lógica. Então, irmão, se a Escritura vem a nós de forma orgânica, uma das nossas respostas vai ser organizá-la de forma sistemática. Sabe como é o nome disso? Confessionalidade. Ou teologia sistemática. Quando você organiza as verdades da palavra de Deus em um sistema coerente. Porque é um pressuposto para nós. A palavra de Deus não se contradiz. Então a nossa confessionalidade tem que refletir isso. Não pode haver contradições. Numa coisa que eu estou afirmando sobre Deus, contradizendo uma coisa que eu estou afirmando sobre o homem, e que se contradiga numa coisa que eu estou afirmando sobre Cristo. Não pode. Então esse é o papel, irmãos, da confessionalidade. Uma sistematização coerentemente fundamentada na palavra de Deus. E como isso traz maturidade para a fé, irmãos, para uma igreja. Agora vem a terceira razão, irmãos, dentro desse segundo aspecto. Por que nós devemos ter uma confessionalidade e a revelação, ela demanda de nós uma confessionalidade? Porque, irmãos, a revelação, ela precisa ser interpretada corretamente. Nós não somos defensores do pós-milenismo Foucaultiano, de Foucault, que diz, não importa a intenção do autor, o que você achar que é o texto, está valendo. A sua interpretação, o seu sentimento em relação ao texto, depois que saiu da pena do autor, o que o autor queria falar não importa. O que importa é a significação que você entrega àquele texto. Não, querido. Isso é ensino de Satanás. Palavras têm significado segundo o seu autor.
por uma coisa específica. Porque o ser criador do universo, o Deus triuno, fala. Ele se comunica. E o que ele diz tem significado que ele intentou, não o que sua criatura quer que seja. Se é assim, irmãos, então nós precisamos dizer, sobre essa porção aqui de Gênesis 1, 2 e 3, a correta interpretação é esta. E quando nós afirmamos é esta, eu estou fazendo uma confessionalidade. E então uma igreja toda subscreve essa verdade. Pronto, aqui está a subscrição confessional. Toda aquela igreja professa aquela fé. Esta é a correta interpretação da palavra. Quer ver? Você olha, por exemplo, Filipe, o evangelista, o diácono Filipe, caminhando lá no livro de Atos, é relatado, Atos 8, ele se encontra com o eunuco e ele pergunta ao eunuco, você entende o que você está lendo? O que o eunuco responde? Aqui o profeta está falando dele mesmo, de um outro, de quem é? Perceba que uma interpretação precisava ser dada. E aí Filipe fala assim, deixa eu sentar do teu lado que eu vou te explicar. E ele prega a correta interpretação de Isaías 53, uma interpretação cristocêntrica, dizendo, é sobre Cristo que Isaías 53 está falando. Você vai encontrar na história da igreja pelo menos umas 5 interpretações diferentes do que é Isaías 53, mas uma está correta. Uma está correta. E é isso que a confessionalidade faz, irmãos. Aquilo que Deus revelou precisa ser interpretado corretamente. Você pega, por exemplo, no século IV, V, mais ou menos, os debates com relação à Trindade. Um se levantava e dizia, não, a partir aqui desse texto bíblico, eu penso que Deus, na verdade, é uma só pessoa, e ele, em um momento, se revela como Pai, em um momento se revela como Filho, e em um momento como Espírito. Aí criou-se uma heresia chamada modalismo, modos diferentes pelos quais Deus se revela. E outros falando, não. Não é isso que a Escritura ensina. A Escritura diz que ele é um só Deus que subsiste em 3 pessoas. E aí começa o embate pela interpretação correta, usando uma expressão do Paul Tripp, uma guerra de palavras. E quando a igreja, então, luta essa luta de Judas 3, batalhando pela fé, e ele chega a uma conclusão, o que é que a igreja fez? Um credo. É daí que vem o credo de Nicéia, o credo de Constantinopla, o credo constantinopolitano, o credo de Atanásio, é o fruto pela defesa da interpretação correta da palavra, dizendo, quem não concorda com essa interpretação, não concorda com a palavra de Deus, porque ela não nos foi dada para o léu, ela nos foi dada para interpretá-la corretamente. Perceba, querido, que trechos das Escrituras citados de forma desconexas e impropriamente interpretados não são o uso correto da Escritura Sagrada. Porque alguém pode falar assim, não, o que eu sustento é bíblico. Veja, eu estou citando esse texto, de qualquer jeito. Você lembra de alguém que fez isso, que citou um texto aqui, outro texto ali, mas interpretou tudo errado? Satanás, na tentação de Jesus Cristo no deserto. E como foi que Cristo respondeu a Satanás? Com a palavra corretamente interpretada. Satanás estava lá citando a palavra. Jesus, tu não és o Filho de Deus? Está lá escrito no Salmo 91. Aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Aí Jesus responde, você está interpretando errado esse texto. Ao Senhor teu Deus não tentarás. Ah, se tu prostrado e me adorares, eu te darei tudo isso. Ora, a Escritura não fala que Satanás é o Deus desse século? Aí Jesus responde, mas não é essa a interpretação. Só a teu Deus darás culto. Então veja, irmãos, essa luta pela interpretação correta, ela deve ser travada e o seu resultado é confessionalidade. Você olha, por exemplo, os amigos de Jó procurando aconselhá-lo com as doutrinas bíblicas, nós poderíamos dizer. Mas pense nos cabras que interpretaram tudo errado, foi os amigos de Jó. Você olha, por exemplo, os judeus, em João 5, Jesus fala que eles examinavam a Escritura porque eles pensavam ter nela a vida eterna. Eles acertaram aqui. Mas aí Jesus fala, mas vocês não conseguem perceber que ela fala de mim. Aí lá em 2 Coríntios, Paulo fala, porque eles leem a Escritura com a face coberta. Então perceba, irmãos, que a questão da interpretação é fundamental. Se você pergunta, como eu ilustrei ontem, para um reformado, quem Jesus é?
Aí você pergunta para um romanista, um católico romano, quem Jesus é? Aí você pergunta para um testemunho de Jeová, para um mormon. Você vai encontrar respostas totalmente diferentes. Quem está certo? Aquele que chegou à interpretação correta dos textos bíblicos. E eu afirmo, é a confessionalidade presbiteriana que assim o fez, irmãos. A terceira questão, irmãos, na palavra de Deus que demanda de nós a confessionalidade, chama-se a unidade da igreja. A fé demanda a confessionalidade, a revelação, o ato de Deus se revelar, demanda uma resposta de confessionalidade, e aí vem a terceira coisa que nós mencionamos de passagem ontem, a unidade da igreja, ela demanda uma confessionalidade. Recorrentemente, irmãos, a Escritura nos ensina sobre a unidade da igreja do Senhor. Olha, por favor, João 17, na oração do nosso Senhor. Versículo 23. João 17, versículo 23. Vamos ler a partir do 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. E aí 1 Coríntios 12 também nos mostra isso, irmãos. Só que, como nós falamos ontem, a unidade da igreja está fundamentada em Cristo. Vem comigo para Efésios 4. Efésios 4, versículo 3. Paulo diz assim: esforçando-nos diligentemente por preservar, presta atenção, a relação da nossa responsabilidade com relação à unidade. Preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Essa unidade, ela existe, irmãos, independente de nós, porque nós estamos unidos a Cristo. Você não escolhe o irmão que você quer ter. Se ele é filho do seu pai, é seu irmão, acabou. Da mesma forma, a igreja, essa unidade está associada a Cristo. A partir disso, então, irmãos, outros elementos se surgem como essenciais para essa unidade. No mesmo capítulo 4 de Efésios, veja o versículo 5 e o versículo 3. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Agora, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Veja, irmãos, um outro elemento essencial na unidade da igreja é a fé. Se não há uma fé comum, não há unidade. Um vai estar falando A, o outro vai estar falando B, e o outro vai estar histericamente gritando C. Não tem como haver unidade nisso. E eu não estou falando aqui, irmãos, dos pormenores possíveis, da liberdade de consciência, de coisas que não estão claras, ou que há uma possibilidade de divergência. A gente está falando de coisas essenciais, e a nossa confissão trata de coisas essenciais. Muito diferente do que muitos ministros no Brasil afora querem falar, que a confissão de fé é radical, tem coisas lá desnecessárias, que o que é essencial é os 5 pontos do calvinismo. Não! Cada uma das doutrinas que estão lá, elas estão lá de forma coerente e são essenciais para a nossa caminhada como igreja. Como então, irmãos, essa unidade da fé pode ser vista? Quando essa igreja professa e confessa o mesmo padrão de doutrina. João fala sobre isso em 2 João 7, sobre aqueles que não confessavam que Jesus Cristo veio em carne. Eles não são dos nossos, ele diz. Não tem a mesma confessionalidade. Ou ele repete a mesma coisa em 1 João 4, 2 e 3 e versículo 15. E é interessante que nos nossos dias, irmãos, é entristecedor por muitos que não querem a unidade da fé no meio das denominações confessionais em nosso país. Eles querem a unidade do seu poder político, eles querem a unidade do seu carisma, eles querem a unidade do seu projeto de poder,
querem a unidade em torno de alguma metodologia que ele inventou. E eles se levantam contra a unidade da fé, contra aqueles que falam assim, ei, a confessionalidade é importante para a maturidade da igreja. Você está dividindo a igreja, você não quer a unidade dela. Não, é exatamente o contrário. É exatamente o contrário. É essa confessionalidade que garante a unidade da igreja. E ela fecha a porta para qualquer um se levantar assim, ei, a igreja precisa seguir a visão do pastor. Quê? Visão de quem? Só tem uma visão de um pastor que a gente segue. É o do Supremo Pastor das ovelhas. Não, eu sou ungido do Senhor e a igreja precisa seguir aquilo que Deus deu para... Não. Todas as igrejas que abraçaram a confessionalidade madura, bíblica e robusta, todas elas vão seguir juntas a visão de um pastor, o de Cristo. Os seus ministros vão ser apenas os seus embaixadores só para dizer, ó, é essa a vontade do nosso pastor. E como isso é possível? Quando conselhos, presbíteros e igrejas firmam o seu pé na palavra do Senhor, em uma confessionalidade como a nossa, corretamente interpretada, dizendo, não, é isso que nós cremos. Nós não fazemos uma coisa porque sempre, porque meu pai fazia, meus avós faziam, meu bisavó fazia. Não, esse não é o fundamento da nossa fé. Nós não fazemos uma coisa porque a nossa cultura acha legal. Hoje a moda está de igrejas com parede fundo preto, né? E a nossa cultura acha isso massa. Não. Nós fazemos algo porque é bíblico. E eis a providência do Senhor nos dando um padrão que interpretou corretamente aquilo que é bíblico. E por último, irmãos, quarto elemento que a Escritura nos demanda a confessionalidade é o dever de ensinar e preservar a fé que foi confiada aos santos. Ela demanda a confessionalidade. E nós vimos extensivamente isso ontem à noite, é por isso que eu só lembro aqui alguns aspectos. Quando o apóstolo Paulo manda Timóteo preservar e ensinar a mensagem apostólica em 1 Timóteo 4, 6, ou quando ele disse para Timóteo que ele deve reter os padrões das sãs palavras que ele ouviu de Paulo em 2 Timóteo 1, 13, ou quando Paulo fala que Timóteo tem que levar adiante aquilo que ele recebeu, ou quando Paulo fala a Tito que os presbíteros devem ser capazes de preservar o reto ensino, ou quando Paulo fala que a igreja é a coluna e o baluarte da verdade. Isso só vai ser preservado, irmãos, se nós tivermos uma confessionalidade robusta. A palavra de Deus, eu acabei de mostrar para vocês 4 aspectos, cuja resposta, cuja implicação é confessionalidade. Mas se nós olharmos para a história da igreja, isso vai se somar à sua convicção e você vai ver. Todas as vezes que a igreja queria preservar a sã doutrina, ela fazia um credo. E a sã doutrina era preservada. Quando a igreja queria se levantar contra os falsos mestres, o que é que ela fazia? Um credo. Quando ela queria comunicar a todos os homens o que ela cria, contra o engano, por exemplo, do que os reformadores passaram, Roma dizendo que os reformadores queriam inventar uma nova religião, eles falavam, não, olha aqui o nosso credo. O que nós estamos defendendo é bíblico, é você, Roma, que se apartou. Sempre foi assim, irmãos, quando você olha a resposta da igreja àquilo que a palavra de Deus está mandando. Só que aí, você encontra também o contrário. Quando é que a igreja, ela fracassou e entrou em declínio? Quando desprezou a confessionalidade. A nossa mãe, aquela que nos plantou aqui no Brasil, a PCUSA, uma igreja que outrora era o baluarte da verdade. Quando homens dissimuladamente se introduziram no ofício de presbítero, tanto o docente quanto de regente, e começaram a minar por dentro a confessionalidade, querendo colocar suas próprias doutrinas e não a da palavra de Deus, essa igreja começou a ruir. Homens como eu mencionei ontem, né, Benjamin Warfield, James Tornwell e Robert Dumney se levantaram na defesa disso, mas não foi suficiente. Essa igreja se desintegrou. E hoje, o que é a PCUSA? Uma igreja apóstata. Uma igreja que ordena todo tipo de gente, se você me entende, que abandonou a sã doutrina e já não é mais igreja de Cristo. Você percebe? Foi só isso a questão? Não. Mas essa questão estava como nevrálgica, como essencial ali. Derrubou isso, caiu a igreja como um baluarte da verdade, porque não há mais verdade a ser defendida. Cada um se levanta para falar o que quer. Por isso, queridos,
A confessionalidade é uma demanda que a palavra de Deus nos coloca. E aqueles que se levantam contra a prática do fazer credos e confissões e os subscrever, sob o pretexto de terem apenas a Bíblia, o que é falacioso, são contrários ao próprio ensino bíblico. Porque se o meu credo é apenas a Bíblia, consequentemente eu vou fazer uma confissão para falar aquilo que eu creio acerca da Bíblia. Isso em si mesmo já é um credo. Qual é o seu credo? A Bíblia. Isso já é um credo. Você já está expressando aquilo que você crê. Por isso, irmãos, essa palestra, ela coloca essa definição clara do que é a confessionalidade e o porquê que ela é bíblica. Então, nós não vamos voltar a isso, nós vamos agora, a partir disso, aplicar as outras questões com relação ao ensino na igreja local. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Amém.